E dando continuidade, eu queria chamar o doutor José Alexandre Pedrosa, que vai nos falar sobre vigilância ativa. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite aí para estar falando sobre um assunto tão relevante. Agradecer ao Franz também pela indicação aí para falar sobre o tema. A gente vai começar a conversar hoje sobre vigilância ativa. Vigilância ativa é um conceito que para muitas pessoas pode parecer uma coisa absurda. Na realidade, a gente está falando de diagnosticar um câncer, uma doença com potencial letal e simplesmente fazer o que a gente chama da vigilância, só observar. Isso há 30, 40 anos atrás talvez fosse uma coisa impensável. Então, eu retrocedo um pouquinho no tempo para a gente falar um pouco da definição de câncer, né? Na verdade, câncer é uma palavra que assusta nossos pacientes e que significa, na verdade, muitas coisas. A gente unifica diversas patologias, colocando a fisiopatologia como o foco central. A gente está falando de uma doença que nasce de um defeito de proliferação celular, que passa a proliferar e tem a capacidade de invadir outros órgãos. Basicamente é isso, mas na realidade a gente está falando de muitas doenças diferentes. E aí a gente criou um protocolo quase que único para tratar de câncer, né? A gente baseou o nosso tipo de tratamento no que a gente chama de tratamento radical, ou seja, tentar intervir e retirar essa célula antes que ela possa se espalhar. E caso ela se espalhe, a gente tenta usar as medidas mais fortes que nós temos para tentar resolver o problema e chegar na cura. E a gente, durante muito tempo, viu as sequelas do tratamento como um preço a se pagar para atingir essa cura. Acontece que no câncer de próstata, e a gente vai ver isso para outros cânceres também, a gente tem que avaliar qual é o risco dessa progressão de doença antes de colocar o tratamento radical como uma alternativa primária, utilizar ele sempre, né? Então a gente tem que entender, realmente essa doença ela vai ser 100% letal ou isso é diferente do que a gente imagina? Então aqui são dados nossos do Instituto Nacional de Câncer, mostrando que na realidade a gente tem um diagnóstico anual em torno de 60 mil casos de câncer de próstata e a nossa mortalidade está em torno de 14 mil. Então isso dá para a gente aí uma letalidade de em torno de 22%, ou seja, obviamente isso não é estatisticamente estritamente correto, mas assim, é um raciocínio global, ou seja, de 60 pacientes que a gente diagnostica, anualmente a gente vai verificar a mortalidade de em torno de 15 mil. E isso se deve a quê? Ou seja, 80% desses pacientes estão sobrevivendo, isso é por conta do screening, isso é por conta do tratamento, ou é simplesmente o comportamento da doença que não é tão agressivo quanto a gente imaginava? Bom, o screening, como o Fran já ressaltou, no melhor dos casos, no estudo que apontou o melhor resultado, mostrou para a gente um benefício de mortalidade em torno de 20%, ou seja, a gente não esperaria que ele explicasse para a gente uma mortalidade daquele porte só por conta do benefício do screening. Ainda assim, existem prós e contras, muita discussão, então, assim, difícil explicar isso somente com rastreamento. Do ponto de vista de tratamento, aqui eu trago dados da cirurgia, também um benefício aí em torno de 40% na mortalidade, nos estudos em que esse benefício atinge uma maior proporção. Também não explicaria aquilo, a gente acaba ficando... E quando a gente fala de cirurgia ou tratamento, a gente tem outras maneiras de tratar, a gente está falando também das sequelas que a gente tocou no primeiro ponto, que é justamente o que a gente tem que tentar diminuir para atingir esse resultado, que é a cura dos pacientes. Então, principais sequelas estariam a incontinência urinária, disfunção erétil e alterações actínicas, no caso do tratamento com radioterapia. Então, passando por isso, a gente volta àquela conclusão. Na realidade, essa letalidade ela não é explicada por nenhum dos outros dois parâmetros. Na realidade, o que a gente está lidando é com uma doença que tem um comportamento indolente e muitos desses pacientes vão falecer de outras causas com o câncer de próstata e não de câncer de próstata. E o que a gente começou a pensar para tentar evitar justamente agora sim o nosso combate ao câncer e também as sequelas do tratamento? Começou-se a formular uma maneira da gente acompanhar os pacientes e tentar verificar, antes de propor um tratamento radical, se ele realmente é necessário, que é o que a gente chama de vigilância ativa, né? A vigilância ativa ela é um protocolo no qual a gente faz o segmento do paciente com câncer e tem por objetivo proporcionar a intervenção, entre aspas, a tempo, ou seja, proporcionar a intervenção no momento em que ela se faz necessária. E ela tem por objetivo evitar o tratamento excessivo, evitar as sequelas relacionadas ao tratamento desnecessário, mas, ao mesmo tempo, manter os resultados oncológicos
sob controle, não deixar que essa doença saia do nosso controle, né? Isso começou em diversas partes do mundo. A gente tem hoje uma infinidade de trabalhos, o que a gente chama de coortes prospectivas, onde grupos começaram a selecionar pacientes baseados em critérios que foram definidos por eles e começaram a acompanhar. E hoje, como a gente vê, a gente tem uma série de artigos já com um follow-up longo, atingindo aí em torno de 10 anos de segmento, e todos mostrando resultados positivos, né? Então, esse início com essas coortes ressaltou uma questão que é importante hoje em dia, quando a gente avalia a vigilância ativa, que é a heterogeneidade dos critérios de inclusão. O que a gente acaba tendo hoje em dia, basicamente, é a avaliação baseada em 4 critérios, que vão ser diferentes de acordo com os grupos. E a gente tem, em comum, que se usa normalmente o nível de PSA, o grau histológico, a avaliação do tumor localmente e o volume de doença diagnosticado na biópsia. A gente tem aqui, eu não vou passar cada grupo e como é que funciona cada uma dessas seleções. O que a gente tem é que ter um bom senso de tentar entender que, na realidade, isso aqui são critérios muito próximos e o médico, o urologista ou o oncologista que está propondo, ele acaba tendo que fazer uma seleção e tentar adotar um desses critérios, né? Aqui, só para dar um resumo aí, em termos de resultado que a gente tem na literatura hoje, falando de vigilância ativa, a gente tem em torno de, ao longo de 10 anos, uma taxa de intervenção, ou seja, um número de pacientes que acaba indo para o tratamento radical é em torno de 30% a 55%. Isso vai depender muito dos critérios de inclusão, e aí vem uma outra questão importante. A gente tem que também definir os nossos critérios de exclusão. O que significa isso? Definir quando que a gente vai tirar o paciente da vigilância. Isso também, ainda na literatura, é muito heterogêneo. Eu acho que não era o objetivo da palestra aqui a gente ficar esmiuçando cada um desses critérios, mas a gente precisa entender que isso talvez seja uma das coisas mais importantes do protocolo, que é quando você vai determinar que aquele tumor não é um tumor indolente, e sim ele necessita do tratamento radical. O que a gente tem para ressaltar aqui são os índices de mortalidade por câncer de próstata, que em todas essas coortes é muito baixo. A gente consegue ver aqui nessa tabela um resumo das principais coortes hoje em dia no mundo, onde a gente tem 0,5% a 3% de mortalidade por câncer de próstata, mostrando que é uma intervenção extremamente bem sucedida no sentido de evitar morte por câncer de próstata. Agora, ela também não é perfeita, né? A gente está falando de uma estratégia que tem aí suas questões ainda para ser definida, e, como eu já mencionei, um dos problemas é a falta de consenso nos critérios de inclusão e exclusão. Hoje em dia a gente tem ainda alguns grupos que pregam a rebiópsia, ou seja, está rebiopsiando o paciente anualmente, enquanto outros grupos já pararam de realizar esse tipo de procedimento. A gente tem o papel da ressonância aí a ser definido. A gente sabe que a ressonância nuclear magnética nos últimos anos trouxe um incremento de qualidade no diagnóstico do câncer de próstata, e como o Franz mencionou, está sendo utilizado em protocolos, inclusive, de screening para reduzir o diagnóstico de tumores de baixo grau e melhorar a captação de tumores de alto grau. Então, a gente tem essa questão ainda para ser definida, e o papel realmente do comportamento do PSA. Isso tudo vai variar muito ainda em relação a diferentes grupos que praticam a vigilância. Ainda não existe nenhum estudo, nada que mostre para a gente qual é o melhor método. Uma outra questão é a adesão do paciente ao tratamento. A gente sabe que alguns pacientes eles não lidam bem com o diagnóstico de câncer e acabam não aceitando o tratamento, enquanto outros não entendem muito bem a proposta e acham que, na realidade, a vigilância é um salvo-conduto, é uma espécie de garantia de que ele não vai morrer daquele câncer e que ele não precisa mais se preocupar. Essas duas coisas são muito nocivas, e a gente tem que trabalhar muito isso com o nosso paciente para que ele entenda o que realmente está sendo proposto, que é uma estratégia de monitoramento do tumor dele. Um outro problema é com relação à imprecisão diagnóstica. Quando a gente estabelece os critérios de inclusão, a gente até então estava utilizando apenas a biópsia randômica, que é, na verdade, uma amostragem da próstata. E hoje em dia a gente tem, também com o acréscimo da ressonância, melhorado muito isso, mas isso durante muito tempo foi uma grande crítica, porque a gente sabe que em torno de 30% a 50% dos pacientes que são operados com o diagnóstico de um tumor de baixo grau, eles podem ter um upgrade na peça, ou seja, na patologia final. E isso, durante muito tempo, foi uma crítica aos protocolos de vigilância ativa, mas que hoje vem sendo combatido com a introdução das biópsias realizadas com fusão com a imagem de ressonância, porque isso reduz muito o diagnóstico desses tumores, desses problemas de amostragem.
E, por último, o risco de progressão da doença, que ele nunca vai ser zero. Isso é importante que o paciente entenda. Por menor que seja, sempre vai haver um ou outro paciente dentro de uma coorte de vigilância ativa que vai ter um tumor de baixo grau e vai progredir a doença. E isso é um risco que o paciente ele tem que estar ciente, que é um risco muito, muito baixo, mas que é um risco que ele vai correr entrando num protocolo de vigilância. Entendeu? Aqui, só fazendo menção ao talvez o principal estudo, né? A gente está falando de muitas coortes prospectivas e esse estudo, na verdade, é um estudo randomizado. Então, ele comparou, é um estudo inglês, que comparou 3 modalidades de tratamento de forma randômica para câncer de próstata, 500 pacientes para cada grupo aproximadamente. E o que a gente observou ao longo do follow-up de 10 anos é que a gente não teve diferença clínica estatisticamente significativa na incidência de morte de uma maneira geral. A gente pôde observar uma desvantagem para a vigilância ativa no quesito metástase, progressão de doença, e é aí que eu coloco aquela questão de que o paciente tem que entender que, apesar de ser um risco baixo, existe sim o risco de progressão da doença. O que a gente tem que pesar é esse risco versus as sequelas do tratamento. E quando a gente olha para a mortalidade, aí, por se tratar de um tumor bastante indolente, a gente também não consegue verificar diferença entre os grupos de tratamento. E aqui só, relembrando que a gente não está falando que o paciente que foi monitorado, ele foi um paciente que foi apenas seguido. Na realidade, em torno de 55% dos pacientes, no follow-up de 10 anos, eles acabam tendo algum tipo de intervenção radical, seja radioterapia, seja cirurgia, mostrando que, na realidade, a gente não está abandonando o paciente e deixando ele à mercê do câncer. Na realidade, você está propondo dar um tempo para ele sem o tratamento radical, ou seja, com função erétil e continência preservadas, em alguns casos, um tempo superior a 10 anos. Tá? Então, em conclusão, colocar aqui que a terapia de vigilância ativa, ela comprovadamente, ela já tem resultados comprovados por estudos de nível 1, então ela pode ser recomendada e a gente tem dados para fornecer aos pacientes a respeito dela. Os critérios de seleção ideais ainda não são conhecidos, mas a gente já tem bastante opções de bons critérios para ser utilizado. O potencial de redução as sequelas do tratamento talvez seja o lado mais atrativo. E aqui, por último, a questão até que o Franz levantou, colocando sobre a questão de você, através da vigilância ativa, introduzir, porque a grande crítica que a gente tem ao rastreamento do câncer de próstata e o exame anual e até mesmo a detecção precoce com PSA, seriam a sequela e os riscos que o paciente corre enquanto ele faz a busca. Quando você introduz um protocolo de vigilância ativa, você tende a reduzir bastante essas sequelas e aí talvez o conhecimento da doença consiga dar para a gente uma perspectiva de melhores resultados aí nos estudos de screening. Então, acho que era isso. Eu queria agradecer a todos e muito obrigado.